E é isso, gente. Vamos embora hoje à noite, então, né? Que é a gente mesmo. E vamos fazer aqui um negócio acontecer agora à noite. E eu estava pensando, se você não me conhece, prazer. Raquel, é isso que você precisa saber por agora. Eu estava pensando essa semana que quando o primeiro live aconteceu em 2008, quem não era nascido em 2008, fica quietinho, tá? Guarda no coração essa informação. Ninguém precisa saber que você não era nascido em 2008 e a gente já estava fazendo live. Eu tinha 18 anos. Ei, cara, sou sua mãe. Hoje eu tenho 34. E muita coisa mudou de lá para cá. E que bom que muita coisa mudou. Que bom que de 2008 para cá a gente teve mudança de espaço. Olha que igreja linda. A gente teve mudança na gente. Graças a Deus, eu não sou a mesma pessoa de 2008, com a mesma cabeça de 2008, com o mesmo cabelo de 2008. E uma das coisas que eu acho mais sensacionais e que são mais simbólicas da mudança, e agora eu sei, vai dar aquele puxadinho no ciático, aquele cabelinho branco vai dar uma destacada. Mas em 2008, talvez você não se lembre. Carlinha, não me deixe mentir. Mas em 2008, a gente fazia a inscrição da seguinte forma: o telefone tocava, missão, boa tarde, por favor, sinal de fax. Ei, puxou o ciático aí, né? Deu uma ruguinha nova aparecendo. E a galera que não sabe o que é fax, ó, fica na sua. E aí vinha aquele bzzz e saía um papel de dentro do telefone. Seu telefone faz o quê? Tira foto? O nosso imprimia papel. E aí a gente digitalizava, porque não tinha nada que fazia uma planilha automático. A gente preenchia a planilha com aqueles dados que a gente recebia pelo fax. É ou não é bom que as coisas mudaram? Que bom que mudou, gente. Que bom que você aponta para um QR Code. E aí, de repente, a sua inscrição está feita e a planilha já tá preenchida. Aleluia, que coisa boa. Mas tem coisas que não podem mudar. Que entra ano e sai ano, e o live pode mudar, e o live pode acabar, e você vai ganhar mais idade, e daqui a alguns anos você vai estar falando de QR Code, e as crianças mais novas vão estar, QR Code, o que é isso? Coisa ultrapassada. Mas algumas coisas precisam permanecer como sempre foram. E para isso eu queria que a gente lesse um único versículo, no final do livro de Colossenses. Eu vou ler na NTLH, porque é a Bíblia que estou lendo no momento. Colossenses 4, versículo 17. E digam isto a Arquipo: procure cumprir bem a tarefa que você recebeu no serviço do Senhor. Amém. Pai, essa é a tua palavra. Eterna, viva, eficaz, poderosa, cheia de amor, cheia de misericórdia. É a tua voz, santa e sagrada, imutável, capaz de transformar os nossos corações. E nós pedimos, Deus, que enquanto nos debruçamos sobre este versículo, enquanto nos apegamos ao Senhor, que o Senhor transforme em nós aquilo que precisa ser mudado, nos converta mais ao Senhor, nos molde mais a tua imagem, que saiamos daqui mais parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Rapidinho. É porque vai mudar a hora, eu estou contando quanto tempo eu tenho para falar, entendeu? Só que eu comecei a falar no horário quebrado, aí eu tenho que contar nos dedos para eu saber. Vai dar certo. Bom, aqui a gente tem Paulo terminando sua carta. Carta escrita aos Colossenses, ou seja, as pessoas que moravam na cidade de Colosso e frequentavam a igreja daquela cidade. E como em todas as cartas, Paulo termina com suas saudações, pontuando algumas pessoas específicas e mandando alguns recados específicos, seja de exortação ou de encorajamento. E aqui, aos Colossenses, não é diferente.
Paulo termina o capítulo pontuando algumas pessoas, e entre elas está este nosso cidadão da noite, que é Arquipo. E como é que uma mensagem tão curta, um versículo tão simples, que não é um versículo que a gente decora, não é um versículo que a gente ensina a criança a decorar, e como é que um versículo como este, que é palavra de Deus, que é palavra sagrada, que é palavra eterna, como que nós vamos traduzir, a partir disso, tudo o que vivemos nestes dias? Porque desde quinta-feira, e não só desde quinta-feira, desde toda a preparação, Deus tem falado. Você tem sido abençoado, você tem sido desafiado, você tem sido encorajado. E eu queria que a gente aqui, agora, ao refletirmos nessas palavras finais de Paulo, depois dessa carta, que fosse como se nós estivéssemos fechando essa carta hoje de live, aos livecos. E com essas palavras, eu queria que a gente plantasse no coração sementes daquilo que não pode ser mudado. Porque muitas coisas vão passar. De repente, os batecos reapareceram de 2015, ressuscitaram um 2015 aí. Quem tem ainda em casa, você tem uma relíquia, agora você vai aumentar a sua coleção. Mas eu queria que a gente extraísse desse versículo algumas verdades que, para a gente sair daqui, para a gente traduzir o live no nosso dia, porque daqui a pouco você vai para casa, você tem pai e mãe te esperando em casa, sua cama que talvez você saiu cedo e deixou sem arrumar. Segunda-feira talvez você tem prova na faculdade. Teve um imposto aí para ser declarado por agora, vamos até falar baixo aí, né? Mandei, Jesus. A vida continua. Enquanto a gente está aqui, a vida continuou rodando lá fora. E como é que a gente vai traduzir tudo isso que vivemos aqui para daqui uma hora, quando a gente for embora? Ou para segunda-feira? Ou para agora? Chega uma mensagem no seu celular e o que você precisa responder tem que fazer conexão com o que a gente está vivendo, senão não faz sentido. Então, eu queria que a gente passeasse por esse versículo e aprendesse algumas lições na medida que a gente encerra mais um live e vendo Paulo encerrar essa carta. Primeira coisa que não pode mudar. Enquanto eu saio daqui, quando eu continuar vivendo, para eu traduzir tudo que eu vi, vivi e aprendi nesses dias, eu preciso entender que há a necessidade e o chamado para um discipulado nas relações. Perceba o começo do versículo. Paulo não manda um recado diretamente para Arquipo. Ele podia fazer isso. Ei, Arquipo, cumpra bem a tarefa que te foi proposta. Mas não é isso que Paulo fala. Paulo diz, digam a Arquipo. E digam isto a Arquipo. Paulo está deixando claro uma ordem para a igreja. Ei, igreja, você, membro, filho de Jesus, que estava aqui pulando lindo, que chorou, que caiu, que se emocionou, que foi desafiado, é para você agora achar o Arquipo, porque o Arquipo precisa ouvir uma mensagem. E este é o nosso desafio, isso não pode mudar. Os nossos relacionamentos são conexões de discipulado. E discipulado é uma palavra que ficou meio... Às vezes a gente precisa encostar assim com os dedos meio com cuidado, porque virou, vamos ser sinceros, tem muito tempo que eu não venho aqui, não vou medir palavra, tem lugar que virou esquema de pirâmide. Você tem um discipulador, que 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 tem um discipulador, até chegar num mastermind diamante. Mas não é isso que a Bíblia propõe. O discipulado cristão e bíblico é o discipulado horizontal, é o discipulado da relação, é o discipulado da amizade. Seu amigo não é seu amigo à toa. Teu líder não é teu líder à toa. Ele tem que te liderar, ele tem que te ensinar, ele tem que te exortar, mas o contrário também. É hora de você, meu filho, voltar para casa, olhar para o teu pai e tua mãe como Arquipo e encorajar teu pai e tua mãe numa relação de discipulado.
Quantas vezes você já foi usado para abençoar teus líderes, para que eles continuem cumprindo essa tarefa que lhes foi proposta? É papel seu. E é preciso que a gente saia daqui disposto a viver relacionamentos baseados numa troca de discipulado. Que as nossas conversas não sejam só conversas da vida. E a gente tem essa mania também. Porque, assim, as pessoas não tinham má intenção. Mas a gente cresceu, galera de 2008, do fax, a gente cresceu aprendendo que ou um negócio é do corpo, ou um negócio é da alma, das emoções, ou é do espírito. E ficava com esses 3 negócios separados. Então, você tinha que caçar. Isso daqui é do corpo, isso daqui é da alma, ou isso é do espírito? Ou isso é da alma, ou isso é do corpo, ou isso é do espírito? Como se fosse impossível você ser uma pessoa inteira. E a gente cresceu um monte de cristão repartido, dissociado, uma fé esquizofrênica. E aí, quando a gente chega nas amizades, a gente não consegue traduzir nossa fé para as amizades, porque a gente fica com vergonha. Ah lá, vem um crentão falar de Jesus. É claro! Porque se sou uma pessoa inteira, é claro que eu vou falar de Jesus. É claro que eu vou ter meu grupo de amigas, e minhas amigas estão aqui. Não vi ainda não, que eu estou com essa luz na minha cara aqui, ó, mas eu sei que elas estão lá em cima. Tem minhas amigas que elas sabem todos os meus BO. E que na hora do problema gente, ora por mim, eu preciso ter essa liberdade. E isso é uma relação de discipulado, perceba. Não estou aqui te propondo um método para você aplicar no seu pequeno grupo de amigos. Mas é para a vida real precisa ser inteira. E o nosso falar sobre Jesus, o nosso viver sobre Jesus, precisa ser natural, precisa ser integral. Não é uma coisa, agora é momento do Espírito. Não, é a minha vida inteira. Então você, meu filho, 10 anos, 9 anos, 11 anos, deixa eu te falar, não precisa ficar com vergonha, não. É para falar de Jesus mesmo. Uns aos outros. É para perguntar o que você leu na Bíblia hoje. É para mandar uma mensagem para o tio Tiago do celular da sua mãe, porque você não devia ter celular. É para mandar uma mensagem para o tio Tiago falando, tio Tiago, o que eu posso orar por você essa semana? Tem uma cena na Bíblia, gente, que é um trem de outro mundo. Tem muitas assim, né? Mas essa está lá em Isaías 6. O rei Urias morre, Isaías está ruim, mas de repente, no meio da dor, Isaías vê o Senhor num alto e sublime trono. E as abas das vestes cobriam o templo, e serafins estavam diante do Senhor. E o que é que esses serafins faziam? Eles não estavam falando ao Senhor, eles diziam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor. Isso precisa ser nossa conversa, uma vez que a gente se depara com essa grandeza, com essa glória, com essa majestade de Deus. Eu vou louvar o Senhor, mas quando eu viro para o meu irmão nas minhas relações, eu não tenho outro assunto. Eu não tenho como olhar para você e falar, meu Deus, o que é isso que Jesus está fazendo? Santo, 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 isso tem que ser tema das nossas conversas. Relacionamentos que são construídos com base no discipulado. Um construindo o outro, que constrói um, que constrói o outro, que constrói um, que constrói o outro, que constrói um, que constrói o outro. Isso não pode mudar. É olhar, ei, igreja, digam a Arquipo. Seja o Arquipo que está aqui a primeira vez, seja tu, Arquipo, continua cumprindo bem a tarefa que o Senhor te propôs. Te amo. Ô, gente, não é lindo o milagre que nós estamos vendo na vida desse homem? Que é isso? Te amo. E você chegou aqui hoje. Vou gastar muito tempo falando, não, tá bom, para a gente não emocionar demais, cantar um Fábio Júnior. Mas a gente precisa de ter isso como normal. Fez sentido o que eu falei? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então digam a Arquipo, é você levantar, usar esse telefone que você tem para uma coisa boa, para abençoar as pessoas, fazer isso comum nas nossas relações, dizendo uns aos outros sobre a grandeza do Senhor e encorajando uns aos outros no serviço cristão. Ah, Raquel, mas eu não sei tudo. Ninguém sabe, meu amor. Ninguém sabe, não. Por isso que a gente continua junto, por isso que a gente precisa uns dos outros.
para a gente prosseguir nesses relacionamentos que são de amizade, que são de namoro. Gente, seu namorado, seu marido, seu noivo, essa pessoa que está do seu lado, é para discipulado mútuo. Se vocês não conseguem orar um pelo outro, tem um trem aí. Ó, red flag. Abre o olho. Tinha um negócio antigo, eu já vou passar para o próximo ponto, mas eu vou contar essa. A Tchu estava aqui de manhã, não sei se ela está aqui agora. Mas tinha um negócio também que a galera da época já está dando uns cabelos brancos aqui. Que a gente começou há muitos anos atrás no Grow. Tu era essa época, não sei se você não tem cara de ter um cabelo branco, né? Que era o contramão. Quem era da época do contramão? O povo da época do contramão nem levanta a mão direito. Entendeu? Olha lá tem. Porque a gente já está com o ombro cansado, né? A gente não levanta mais a mão. Mas o contramão foi uma iniciativa que a gente começou dentro do Grow há 500 anos atrás, porque sempre foi muito forte na igreja e ainda tem hoje em dia movimento de mães que oram pelos filhos. E nós falamos, tem umas mães que estão muito capenga, nós começar a orar. E aí nós começamos o contramão, o movimento de filhos que oram pelos pais. Isso é o quê? É a gente lendo essa carta e lendo Deus nos desafiando. Ei, Arquipo, digam a Arquipo. Ei, igreja, diga a Arquipo. E às vezes o Arquipo está dentro da tua casa precisando ouvir isso. Então, o que a gente precisa pensar é, o que é que temos falado e o que é que temos ouvido? Para quem temos falado e de quem temos ouvido? Percebe? É relacional. Isso tudo aqui que nós vivemos esses dias precisa se traduzir nas nossas relações. É necessário que vivamos o discipulado nas nossas relações. Mais do que isso, o texto continua. Digam a Arquipo, procure cumprir bem a tarefa. E essa palavra aqui para tarefa é a diaconia. Então, ao mesmo tempo que eu vivo o discipulado nas relações, eu preciso sair daqui vivendo a diaconia na minha rotina. Como que surgiu esse rolê de diaconia? Estavam lá os apóstolos pregando. Gente, pensa que nós estamos aqui, ó, 2024. Já correu muita água debaixo dessa ponte. Mas tenta ver a história nos olhos dos caras. Eles viram Jesus aparecer, eles viram Jesus fazer milagre, eles viram Jesus pregar, eles viram o reino ser revelado, eles viram Jesus ser traído, preso, lascado na chicotada, morto. Perderam todas as esperanças. De repente, Jesus reaparece. E aí, galera, ressuscitei. Eu avisei, ressuscitei. E aí, Jesus fala, eu vou ficar aqui, mas eu estou indo embora, mas eu volto. Pensa a cabeça de quem está vivendo isso. E, de repente, esses caras precisam continuar o que Jesus começou. Continuar a igreja, continuar pregando, continuar evangelizando, continuar levando boas novas, continuar libertando preso, acolhendo pobre, etc, etc. E aí a carga começa a ficar muito grande, porque vem perseguição. E aí Pedro fala, ei galera, é o seguinte, a gente precisa de diáconos. Gente que vai cuidar da vida comum das pessoas. Enquanto a gente vai focar no ensino da palavra. Porque tem uma coisa nova acontecendo. O ensino precisa ser exato para a gente saber para onde a gente está indo. Mas precisamos de diáconos. E o que Paulo pede para que a igreja diga Arquipo é, Arquipo, tem uma diaconia para você fazer. Tem uma vida comum para você cuidar. Tem pessoas com necessidades que é o seu serviço, é a sua doação, são seus braços que vão alcançar. Então, para eu traduzir tudo que eu vivi aqui, eu preciso olhar para a minha rotina. Porque na minha rotina já estão os necessitados que precisam de ser alcançados e acolhidos, e preenchidos e supridos. E o que eles precisam já está nas minhas mãos. Está entendendo? Então, que rotina é essa que você tem, meu filho? Você vai para a escola segunda-feira, já é lá teu campo. Tá resolvido. Não espera você chegar com 30 anos e ir para um campo missionário, não. Já é hoje, quando tu chegar na tua casa. A pia de louça que você vai lavar para tua mãe, com a tua mão. Cumpra de cumprir bem essa tarefa. É diaconia da rotina.
Ô, gente, que coisa mais linda. A Bíblia é uma coisa linda. Que ao mesmo tempo que nós temos um Isaías vislumbrado com a glória de Deus e serafins falando uns para os outros, nós temos uma Dorcas. Que na hora que essa mulher morre, as pessoas chegam ao velório de Dorcas, em Atos 9, com as peças de roupa que Dorcas costurava. Porque Dorcas entendeu que para a gente viver essa vida tão intensa, tão cheia de Jesus, tão cheia do Espírito Santo, e de batismo, e de isso, e de aquilo, isso precisa ser traduzido na diaconia, na rotina. Eu usar aquilo que eu tenho para suprir a necessidade de quem está do meu lado. Então, cumpra bem essa tarefa, essa diaconia, esse serviço que você já tem. Todos bem? Muito bem. Tem uma outra também que é fogo, né? Porque às vezes a gente pensa, mas a Dorcas estava legal, ela estava na igreja, tinha perseguição, mas ela estava na igreja, tinha um Paulo, tinha uma galera. Mas pensa na escrava de Naamã, uma menina que lhe foi tirado tudo. Ô, gente, essa menina foi tirado tudo. Ela era um despojo de guerra. Escrava, menina, levada para casa de um qualquer, num país desconhecido, numa cultura desconhecida, num idioma desconhecido. Mas quando essa menina chega lá, ela tem uma unção, um dom, usa a palavra que você quiser, mas ela tem um Jesus na vida dela, um Deus de verdade, que quando ela olha para o cara que a escravizava, ela serve o homem. Ah, quem me dera que Naamã conhecesse o profeta. Se fosse eu, mas nem, confessando meu pecado aqui para você. Mas nunca que eu ia apresentar profeta nenhum para Naamã, mas é que morra de lepra. Tá maluco? Se você tem isso no seu coração, você guarda aí também, a gente se abraça no final e faz uma oração. Mas não é para isso que a gente foi chamado. Ei, às vezes você está num lugar que você não vê saída. E às vezes o que Deus está te direcionando é para a transformação, que até o Naamã, homem de guerra, é quem Deus quer alcançar através de você. Olha que coisa linda. E vou inclusive fazer um parêntese sobre perseguição aqui, que eu não ia fazer não, mas eu vou fazer. Sabe por quê? A gente está numa onda de falar de perseguição na internet, por causa de político X, político Y, fulaninho, juiz, ministro, pererê, pororó, e está beirando, assim, uma outra religião, que não é cristianismo, não. Porque o Jesus da Bíblia ensina a gente que quando vem alguém perseguir, a gente ama e abençoa. Só isso. Não tem revolta, ninguém gritando na internet, não é nada. Quem é que está? Vamos botar nome? Juiz Alexandre de Moraes vai me estressar só se eu não for crente. Porque se eu for crente, o que eu já devia estar fazendo há muito tempo era campanha de oração para esse homem ser abençoado. É isso que a Bíblia fala. Orar por quem persegue e abençoando, não é nem oração imprecatória, não. Porque eu sei, gente, eu sou ser humano, muito ser humano. A vontade que dá é mandar terminar de perder os cabelos que tivesse. Não dá? Dá. Mas não é isso que Jesus manda. O que Jesus diz é, se é meu discípulo, estão te perseguindo, regozija. Isso é bem-aventurança. Aleluia! Vamos amar e vamos abençoar. O que a gente devia estar fazendo era campanha de oração para ser abençoado. Jesus da saúde, Jesus da inteligência. Jesus prospera, Jesus abençoa a família. E sabe por quê? E se esse homem se converter? Tu vai ficar com a cara de panaca. Foi só um parênteses, vamos voltar para o texto. E isso é diaconia na rotina. Porque se a minha rotina está sendo arrasada por perseguição, Jesus já me deixou o caminho
para eu servir como ele serviu, amando, abençoando, mostrando o evangelho. Ai, Raquel, mas a gente é crente, mas não é bobo. Claro que não. Você acha que bobo ama e abençoa? Você acha que bobo confia que Jesus já venceu? A gente já é mais que vencedor, meu bem, nós não estamos disputando mais nada, não. Ou a gente crê, ou então nós vamos ficar revoltados na internet. Ou então nossos WhatsApp vão continuar revoltados do jeito que estão. Entendeu? Fechei, continua. Diaconia na rotina, que coisa linda, gente. Que graça, que bênção, que delícia. A gente olhar para o nosso dia a dia tão simples e tão comum e ver a vocação ali já escancarada para a gente servir. Então, ei, Arquipo, continua, meu filho. Segunda-feira na escola, respira fundo e vai. Tem dia que não dá vontade de fazer nada, mas respira fundo e vai. Porque foi para ali que você foi chamado para um tempo como esse. Chegou em casa hoje à noite, meu filho, olha teu pai e tua mãe, ora, deixa a cartinha. Teu irmão mais novo que te espizinha, abençoa. Seja servo, diaconia na rotina, isso não pode mudar. E para a gente terminar, não pode mudar o discipulado nas relações, não pode mudar a diaconia na rotina. E o versículo termina com: cumprir bem a tarefa que você recebeu no serviço do Senhor. Ô, gente, não tem trem melhor do que esse. Porque não é uma tarefa pela tarefa, ou uma relação pela relação. Perceba, o foco aqui não é o discipulado ou a diaconia. O foco aqui é a definição da realidade. E realidade, Paulo fala em Colossenses 2, a realidade é Cristo. Ponto. É isso. De tudo que a gente ouviu, de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente aprendeu nesses dias, nessas páginas dessa carta que vivemos esses dias. É isso que a gente precisa levar, essa definição da realidade. O serviço não é meu, o serviço não é porque eu sou muito bom. Não, eu recebi. Alguém olhou para mim, eu perdida, pecadora, longe do meu Senhor. Jesus olhou e falou: meu Deus, pode vir, minha filha, vem. Vai receber, você está aqui um presente para você. É graça. E a gente precisa ter um entendimento completo e sério e real e palpável do que é a graça. Para quando você estiver aqui, sentado nessa cadeira tão confortável, você entender que não é porque você merece ter uma igreja com a cadeira dessa. É graça. Você tem um evento maneiro, com esse povo maneiro, que, pô, gente, aquele homem cantando aqui, eu tentei dar uma palhinha para ele, mas não deu muito certo. Domingo eu tento de novo. Cara, é graça. É graça, você está respirando, é graça. Você tem o que vestir, é graça. Você tem água para beber, é graça. Você tem ar para respirar, seu pulmão está funcionando, isso é graça. É graça, gente, é presente recebido. E eu poder servir ao Senhor e servir aos meus irmãos na minha rotina e nas minhas relações, isso é graça. É presente. E enquanto eu achar que é merecimento, porque eu fiz boas escolhas, porque eu faço boas ações, o meu evangelho fica embaçado. A conta não fecha no final do dia, porque a hora que o problema vem, eu olho para Deus exigindo que Ele faça as coisas do meu jeito, porque afinal eu mereço. Eu começo a dar ordem, a estabelecer decreto. Quando, na verdade, eu preciso entender que tudo começa e tudo termina, e tudo é preenchido por esta realidade, e a realidade é Cristo. E quando eu acordo, eu preciso acordar me lembrando, este meu dia é realidade por causa de Cristo. E quando o meu dia termina, eu preciso me lembrar que eu vivi mais um dia nessa realidade que é Cristo. E é simples. Eu não tenho nada muito elaborado para te falar aqui hoje. É isso. É Cristo. E para onde que a gente vai? Disseram os discípulos a Jesus. Para onde mais a gente iria? Não tem para onde a gente correr.
É só no Senhor que a gente tem essa suficiência, é só no Senhor que a gente tem vida, é só no Senhor que a gente tem palavras de vida eterna. E a minha realidade precisa ser definida. Não é o foco no serviço, não é o foco nas relações, mas o foco está no que eu recebi do Senhor, Ele mesmo. É isso que eu recebi do Senhor. Ele mesmo se entregou por mim. Eu merecia? Não. Ainda mereço? Não. Vou fazer por merecer? Não. Mas dia a dia, é para você aí, ó, menino na galeria, continua conversando. Ei! Isso também não pode mudar. E aí... Estou quase acabando, galera, segura aí comigo. Então, eu vou ler um texto. Eu já perdi, eu acho que já deu meu tempo. Agora que eu consegui ver aqui, ó. Vou ler. Vamos ler. Gente, a Bíblia, o negócio da Bíblia é que não tem como. Entendeu? Você vai lendo, parece que o negócio vai pulando para fora e ganhando vida na gente. É isso que a gente precisa viver. Entendeu? Aí você vai ler, você não precisa ler 500 capítulos por dia, não, meu filho. É um versículo que você lê. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor. O que você está lendo? O Senhor é meu pastor, gente. Como é que isso não vira vida dentro da gente, uma palavra dessa? O Senhor é meu pastor, de nada terei falta, nada me faltará. Aleluia, a realidade é Cristo. Eu enfrento as minhas relações, eu enfrento a minha rotina. Segura nessa palavra. Então, você não precisa ler muito, mas se enche disso. Então, vamos ler aqui o começo da carta, nós lemos o final. Deixa eu ler o começo, porque esse Colossenses, Jesus, o que é isso? E agradeçam, 1:12. A vontade que dá é de ler tudo. Mas, você vai ouvindo, você vai lendo, mas presta atenção. Não acha que é só teu espírito agora, não. Deixa o seu corpo sentir. Aonde que no corpo você sente essa palavra arder? Foi o que os discípulos de Emaús perguntaram. Será que a gente não sentia arder no peito enquanto Jesus estava aqui? E a gente precisa permitir que o nosso corpo, nossas emoções e nossa espiritualidade se integrem. Porque às vezes entra no ouvido e sai no outro e a gente não deixa o corpo sentir. Então, enquanto eu estiver lendo, você permita que o seu corpo sinta aonde que isso está queimando dentro de você, porque presta atenção, agradeçam com alegria ao Pai que os tornou capazes, olha a graça, Jesus, os tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta. E é por meio dele que nossos pecados são perdoados. Ele é o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele, Deus criou tudo, no céu, na terra, tanto que se vê como que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia. E por estarem unidas com Ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E é Ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente Ele tivesse o primeiro lugar em tudo, pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Aleluia! É isso, isso precisa ser minha realidade, sua realidade é Cristo. Vou contar uma história para terminar. E essa história, a gente está lançando, fazer um parênteses aqui de um jabá, que a gente está lançando um livro com as nossas histórias de maternidade. E aí, essa tem muita história de Felipe, obviamente, e essa que eu vou contar é de Felipe também. Mas aconteceu recente.
E então não está no livro. Mas a gente, não sei porquê, a gente comprou um livretinho para criança, versão Baby de Nárnia, e o menino amou. Como pode um menino amar tanto Nárnia assim? Achei diferenciado. Uma genética ali pegou. E aí, bem pequenininho, ilustradinho e tal, fofo. E a gente não tem, assim, desculpa se eu chocar alguém, mas a gente não tem uma rotina fixa de horário de leitura na nossa casa com a nossa criança. Tá? Perdão aí as rotinas perfeitas. Mas vira e mexe, o Felipe gosta de pegar um livro para ler, pede para ler, e ele pede muito que a gente leia esse livro. Se você não conhece a história, eu vou contar rapidinho. Tinha essa terra Nárnia, criada por Aslan, um leão, o real regente de Nárnia. Mas Nárnia foi tomada pela feiticeira branca. E aí em Nárnia, que era uma terra de verão, de repente só era inverno. Só que em Nárnia é igual ao hemisfério norte. No inverno tem sempre verão. Só que por causa da maldição da feiticeira branca, nunca chegava o Natal. Estava inverno e o Natal não chegava. Era para sempre o inverno. E aí, os habitantes de Nárnia, faunos, etc., eles aguardavam o cumprimento da promessa da libertação de Nárnia, que aconteceria quando 2 filhos de Adão, 2 meninos, e 2 filhas de Eva, 2 meninas, fossem trazidas a Nárnia por Aslan. E juntos com Aslan, eles derrotariam a feiticeira branca, e seria Natal, e seria verão, e Aslan reinaria para sempre. Só que quando os 4 chegam a Nárnia, a feiticeira entendeu, porque ela sabia da profecia. E aí, ela consegue ganhar um deles na tentação, Edmundo. Ela ganha Edmundo com doces, manjares turcos, para ser mais exata. E aí, Edmundo se vende à feiticeira branca. E a profecia não tem como ser cumprida. Precisava dos 4. Mas um se perdeu. Se entregou ao seu egoísmo. E na versão do livro de Filipe, isso é repetido várias vezes. Edmundo era egoísta. E aí, a feiticeira branca começa a sentir o calor, porque Aslan está movimentando, o inverno está acabando, Papai Noel aparece distribuindo presente. E aí, a feiticeira branca resolve jogar sua cartada final, e ela chega até Aslan, diante de Aslan, com Edmundo, e fala: olha aqui o traidor. Olha aqui quem foi vocacionado, olha aqui quem foi chamado. Olha aqui o teu Arquipo que abriu mão de tudo e te traiu. Não que o Arquipo da Bíblia tenha traído, mas você vai entender. Olha aqui quem devia estar fazendo, olha quem devia estar sendo. E não está. Te trocou, Aslan, por doces. E você sabe, Aslan, disse a feiticeira branca, traidor tem que morrer. E aí Aslan, num rugido, decide tomar o lugar de Edmundo. Mas agora pensa a cena, Curitiba, 5 graus, vim de botinha respeitando o inverno capixaba, hein? Porque 20 graus é inverno sim. Mas imagina a cena agora na minha casa, semana retrasada, uns 7 grauzinhos, Felipe e Douglas no sofá, Douglas lendo para Felipe. E aí Douglas lê a seguinte página: então Aslan decidiu tomar o lugar de Edmundo. De repente Felipe grita: não, isso não pode. Eu fui ver. E a conversa estava rolando desse jeito. Douglas falava: pode, filho. O Aslan decidiu tomar o lugar de Edmundo. E Felipe falava: mas não pode, papai. O Edmundo é egoísta. E Douglas falava: mas filho, mesmo assim, Aslan amou Edmundo e decidiu se entregar no lugar de Edmundo. E aí Felipe disse: mas papai, Aslan é muito mais grande. Aslan não cabe no lugar de Edmundo. Cristo é muito maior do que a gente. Ele não cabia no nosso lugar. Nesse nosso lugar de egoístas, de traidores.
Mas ainda assim, Ele se fez como a gente para tomar o nosso lugar. A gente que troca Ele por uns docinhos tão michuruca. Porque é graça. E é por isso, porque Ele tomou o meu lugar. Porque Cristo se diminuiu e se fez forma de homem, e se humilhou até morte, morte de cruz, e venceu a morte. Por causa disso, isso não atrapalha. Pelo contrário, ainda é para você. E é por causa de você. Para que você saia daqui e aí sim, tendo a definição da realidade, de que tudo é recebido do Senhor e o principal que poderíamos receber do Senhor é Cristo. Aí sim a minha rotina ganha sentido e aí sim as minhas relações ganham sentido. Vai mudar muita coisa, gente. Sempre muda. Ano que vem, sabe Deus onde nós vamos estar, o que vai ser o live, quem vai estar cantando, quem vai estar nascendo, quem vai estar casando, quem vai estar tendo filho, a gente não sabe. Método passa, evento passa, convidado passa, mas uma coisa permanece e precisa permanecer, que é Cristo. Cristo é a nossa realidade e por isso a gente consegue exercer a diaconia na nossa rotina e por isso a gente consegue exercer o discipulado nas nossas relações. E por isso é Arquipo, às vezes é Arquipo está aqui hoje à noite, por isso que a gente está aqui, por causa de você. Para a gente dizer a você, continua, continua, não para, às vezes é difícil, ser crente não é fácil não, filho, mas continua, que nós estamos aqui juntos. Por um momento, por um instante, a gente vira um bando de colossenses te dizendo isso. Continua, 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 filho. Continua, só vai. Continua, continua. Vamos orar? Mas eu queria que você orasse com quem está do seu lado. Não precisa ficar sem graça não. Você não quer orar com ninguém, aí você não ora. Mas se você quiser, vamos começar a exercer esse discipulado aqui. Junta com alguém e vamos orar. Vamos orar uns pelos outros. Para que a nossa fé continue crescendo, firmado em Cristo. Fica com medo de ser vulnerável para o seu amigo não, filho. E você que é líder de GA, líder de ministério, dá uma andada aí. Pode andar, gente, não precisa ficar parado com quem está do seu lado, não. Às vezes Deus está te dando a palavra a semana inteira para você entregar alguém, agora é hora de você levantar e ir nessa pessoa. Mas você que é líder, vai catar quem está sozinho. Compartilha uma palavra com alguém. Traz algo novo vindo do Senhor, mas que já está na palavra. É pela graça que a gente pode fazer isso, é pela graça que a gente pode abençoar uns aos outros. Então já deixa começar agora, começa agora. Não é amanhã, não é semana que vem, mas é hoje. O que Deus tem para fazer em você e através de você é hoje. Equaliza bem a audição para ouvir o que Deus está te falando, para você poder repartir. E Ele te fala pela graça. Essa é a nossa mensagem principal. Cristo, a razão da nossa vida. O primeiro, o único, o começo e o fim de todas as coisas é Cristo. A razão da nossa existência. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor é Deus fiel através da nossa história. O Senhor é Deus que não falha, o Senhor é Deus que não falta, o Senhor é Deus que está sempre conosco. E nos perdoa, Deus, porque tantas vezes nos agarramos à nossa vida, à nossa individualidade, ao nosso egoísmo. E acabamos perdendo o agir do Senhor, perdendo a relação com o Senhor. Agarrados aos nossos problemas, mas Deus, que o Senhor nos batize com algo novo essa noite. Com ousadia, com intrepidez, fé renovada, esperança renovada, amor renovado do Senhor. Para que saiamos daqui cuidando uns dos outros, servindo ao Senhor e as pessoas da nossa rotina,
com o nosso olhar sempre fito no Senhor, de quem recebemos tudo. Recebemos muito mais do que merecemos. Recebemos o Senhor, recebemos Jesus, e isso é suficiente. Seja a suficiência na nossa vida, Deus. Seja a satisfação, seja a completude, para que possamos transbordar do Senhor, transbordar da Tua palavra, transbordar da Tua verdade.